Queridos irmãos em Cristo, a liturgia de hoje nos mostra a importância da formação. Deixar que o nosso coração seja formado pela graça de Deus. A formação que não pode ser apenas um processo intelectual, passa por essa via também, mas, sobretudo, por deixar formar o nosso coração, para que o nosso coração seja semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, podemos e devemos rezar: Jesus, manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhantes ao vosso. Nosso Senhor Jesus Cristo, durante toda a sua vida aqui nesta terra, sobretudo ali no período do seu ministério público, ele procurou então formar discípulos, formar os apóstolos segundo o seu coração, para que eles fossem continuadores da sua própria missão. E na primeira leitura de hoje nós temos um exemplo muito vivo daquele que se deixou formar pela graça de Deus, São Paulo, que foi passando em tantas localidades ensinando o evangelho, e aquilo que de graça ele recebeu, de graça ele também ofereceu. Deixou que o seu coração fosse formado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o que ele fez durante toda a sua vida foi precisamente isto: ensinar, transmitir a fé, educar, realmente conduzir as almas para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós ouvimos também este pregador Apolo de Éfeso, que estava realmente anunciando a palavra do Senhor em tantas realidades, só que ele não tinha ainda uma formação completa, diríamos assim. Ele já tinha até ouvido falar de Jesus, já tinha um conhecimento da lei antiga, mas ainda lhe faltava alguma coisa nesse sentido da formação e da experiência profunda com Cristo. E aí entra esse papel desse casal de leigos, Áquila e Priscila, que ali, vendo a boa disposição de Apolo, um homem ali culto, eloquente, eles começaram a viver com ele então o processo da formação. Foram transmitindo tudo aquilo que eles tinham recebido sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós percebemos então a beleza daqueles que foram tocados pelo Evangelho, Áquila e Priscila, e procuravam transmitir a fé, e ali conviveram com São Paulo, e enxergando neste irmão uma boa disposição do coração, eles não perderam a oportunidade. Logo eles começaram a viver um processo de formação com Apolo, que pôde contribuir em muitos lugares ali, agora já com essa experiência, poderíamos dizer assim, completa, porque tinha sua experiência com Cristo e recebeu todos os ensinamentos acerca da verdade da fé em Cristo Jesus. Então que esse exemplo nos motive também a vivermos este final de semana deixando formar o nosso coração. Nós sabemos que o nosso processo de formação é a vida toda. Todos nós vamos ser formados a cada dia da nossa vida, então que nós não nos fechemos, achando: não, eu já participei de tantos retiros, já fiz tantos cursos, tantos estudos e já está bom. Não está bom coisíssima nenhuma. Sempre é tempo da graça, é tempo de aprendizagem, é tempo de nos esvaziarmos para deixarmos que a obra de Deus se realize em nós profundamente, concretamente. E o Senhor, no Evangelho de hoje, ele nos mostra esse meio de nós deixarmos o nosso coração ser formado por ele. Invocar o nome de Jesus. Tudo o que nós pedirmos, tudo o que nós suplicarmos, em nome de Jesus, se estiver em conformidade com a vontade de Deus, ele nos dará. E aqui o Senhor, ele diz que os apóstolos ainda não estavam fazendo a sua oração, invocando o nome de Jesus. Então eles precisaram aprender a invocar o nome de Jesus. Então que nós possamos realmente aprender na nossa oração, sempre invocar, clamar.
este nome santo, bendito e poderoso que faz o inferno tremer. E através deste nome santo, através de Jesus, que é o mediador, nós vivemos nesta comunhão com o Pai, nesta comunhão com o Espírito Santo e recebemos as graças materiais ou espirituais que temos necessidade para correspondermos ao desígnio do Senhor. Vamos hoje então pedir essa graça a nosso Senhor que forme o nosso coração semelhante ao dele. Vamos pedir a nossa Mãe Santíssima, ela que se deixou plenamente formar pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. Que a Virgem Santíssima nos ajude, meus irmãos, a termos este coração aberto, dócil, a invocarmos sempre o nome de Jesus, para que a graça de Deus se manifeste em cada um de nós e assim, alcançados pela graça, pela misericórdia, nós também sejamos formadores daqueles que devemos sempre conduzir para o Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, na força, na graça do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.